Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco na Tua presença agora, na condição de Tua serva, sabendo que o Senhor nos ama, o Senhor sabe exatamente tudo que nós precisamos para o dia de hoje e eu te peço que o Senhor me torne útil nessa manhã na vida dos meus irmãos. Se o que eu falar ou me expressar for de alguma forma equivocada, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, porque tudo aqui é do Senhor, a minha vida, esta live, e eu peço ao Senhor Espírito Santo que abrace os meus irmãos e abra o entendimento para que eles recebam do Senhor a porção do dia de hoje, para que esse dia seja um dia aproveitado na sua completa intensidade, profundamente sentido e percebido por cada um de nós, que nós não passemos por esse dia displicentemente, apaticamente, mas sentindo cada momento dele em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Beth, bom dia. Chácara São Pedro, bom dia. Betânia, bom dia. Elisama, seja bem-vinda. José Maurício, muito obrigada pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Betinha, Zeca, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Maria de Fátima. Obrigada pela presença de vocês. Peraí, sumiu aqui. Lena Teixeira, bom dia. Obrigada pela presença. Sempre te vejo por aqui, Lena. Muito obrigada, viu, pela presença. Valdete, Batista Pereira, Helenildo Wagner. Sejam todos bem-vindos. Você sabe com quem que você está falando? Você não sabe com quem que você está falando. Às vezes a gente ouve essa expressão. Você tem ideia com quem que você está falando? Às vezes tem um certo, uma certa indignação, uma certa revolta dentro de alguém que tem, às vezes, um status, um reconhecimento, uma importância na sociedade, na área acadêmica, e ela não é reconhecida por isso. As pessoas tratam como uma pessoa comum. E, às vezes, a pessoa chama-se a famosa carteirada, né? Às vezes a pessoa não liga para isso, mas tem pessoas que fazem questão. Vocês sabem com quem que vocês estão falando? Você sabe com quem que você está falando, minha filha? Quando fala isso é porque tem alguém de muita importância naquele lugar, ou alguém que tem muito cacife, está exigindo ali um tratamento especial. E às vezes porque aqui na Terra o ser humano é assim, muitas vezes as portas se abrem porque alguém de muita importância indicou, porque alguém que tem ali aquela carteirada, ela tem uma preferência. E se às vezes essa pessoa for tratada displicentemente, ela não aceita, porque na verdade ela tem um status. E às vezes nós tratamos Deus dessa mesma forma. A gente acha que como Deus é poderoso, é supremo, é majestoso, é maravilhoso, é esplêndido, que nós temos que ter cuidado com o que fala com Ele, do jeito que fala com Ele. A gente não pode falar de qualquer jeito, porque precisa ter reverência. E muitas vezes tem muitas pessoas que gostariam de falar com Deus, mas por causa de algo muito rebuscado que nós criamos para reconhecimento de uma autoridade, as pessoas falam assim: eu não oro porque eu não sei orar. Eu não falo com Deus porque eu não sei usar as palavras. Que às vezes as pessoas usam uma forma de falar com Deus muito rebuscada, muito reverente. Não que a gente não deve ser irreverente. O que Deus, não é que a gente tem que tratar Deus de qualquer jeito, porque afinal de contas Ele é nosso Pai, Ele é Deus. Mas muitas vezes o nosso jeito de falar com Deus na oração coloca uma distância muito longe de um coração sincero. De ser sincero. Deus quer que a gente mostre o que a gente quer. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que você quer.
E muitas vezes nós fazemos jejum, nós dizemos que oramos e que tudo, mas é tudo de uma forma muito rebuscada, de uma forma muito pensada. Deus nos quer mais desarmado na presença dele. Deus nos quer mais inteiros, mais sinceros diante dele. Tem muitos contos, né? Muitos de ficção, mas dizem que realmente aconteceram isso, de líderes muito conceituados, pessoas muito ricas, já se disfarçaram de plebeus, já se disfarçaram de funcionários, empresários muito ricos, já se disfarçou de funcionário da própria empresa, porque queriam ouvir e ver como realmente os funcionários, como o povo via o governo dele, via a liderança dele. Isso já aconteceu, a gente já viu em novelas, já viu em séries, mas que realmente já aconteceu isso, de um líder, de um grande líder se disfarçar de povo para poder ver a verdade de quem o povo era. E como o povo não o reconhecia como um rei, como líder, via ali como um comum do povo, as pessoas abriam o coração e se mostravam ali o que pensava, o que achava daquele líder, o que ele achava daquele governo. Então ali o líder tinha a oportunidade de ver a miséria do povo, o que realmente o povo... Porque ele, travestido de líder, ele lá naquele lugar de pompa e circunstância, as pessoas o bajulavam, as pessoas o tratavam de uma forma rebuscada e ninguém se mostrava realmente por medo, porque a liderança, o poder, trazia medo. Quantas vezes nós temos medo, às vezes, de falar diante de uma pessoa muito famosa ou muito de um juiz, a gente treme, que a gente não sabe como é que vai falar, porque o jeito de falar pode entornar o caldo. Então as pessoas não são sinceras, não se mostram como realmente são. E sabe, Jesus fez isso há muito tempo atrás. Ele se despiu, ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão de tudo. Um líder que se disfarça para conhecer o povo, ele se disfarça ali para saber a verdade do pensamento do povo. Mas aí ele fica ali 1 horinha, 2 dias, 1 semana e volta logo lá. Ele não abre mão de tudo que ele tem só para viver no meio do povo, para sentir o que o povo sente, porque na verdade ele está preocupado com a própria imagem. Jesus não. Jesus não se disfarçou de ser humano. Ele abriu mão de toda a glória. Ele abriu mão de toda a majestade, de tudo que ele tinha, de todo o poder. E se fez carne. João 1,14. E o verbo se fez gente, se fez carne e habitou entre nós. E ao habitar com nós, ele veio, ele sentou na mesa, ele chorou, ele curou, ele restaurou, ele transformou entendimentos, ele morreu, mas ressuscitou para dar a resposta que a nossa alma precisa. Então é diante desse Deus que sabe exatamente o que você passa, porque ele se fez carne, ele viveu aqui nesse mundo e sentiu tudo que você sentiu, ele sabe. Sabe, um líder, um grande líder, quando ele se disfarça, ele fica sabendo o que o povo pensa dele. Fica sabendo sobre a reputação dele. E Jesus abriu mão da própria reputação, se expôs, morrendo morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. E aí nós, quando chegamos diante dele para colocarmos a nossa oração, muitas vezes temos deixado de ter momentos incríveis e preciosos na presença do Senhor, porque achamos que não temos palavras rebuscadas o suficiente. Um Deus que abriu mão da glória, um Deus que abriu mão de toda pompa e circunstância. Você pode chegar diante dele, não é falta de reverência. Você só precisa dizer onde dói, o que dói, quais são seus sonhos, quais são seus medos, quais são seus pecados. Deus não está procurando uma oração muito bonita, não.
Uma oração bem feita que dê para ele os títulos que ele... Para Deus é muito mais importante você. Ele abriu mão de tudo para viver como eu e você aqui neste mundo, para poder mostrar para você que ele sabe o que você sente. Ele vê sua dor, ele te vê. Você pode estar dirigindo o carro e dizer só assim: Senhor, tá doendo. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Seja sincero, seja você mesmo. Lá em Romanos 8, de 26 a 27, fala: nós não sabemos como orar. Por mais que você chegue e fala: digníssimo Deus, Santíssima Trindade, exaltado e soberano, por mais que você chegue, isso não é saber orar. Jesus ensinou os discípulos como orar, falou: vocês vão orar dessa forma aqui. Mas mesmo assim, nós não sabemos como orar. Mesmo Jesus dando o direcionamento, nós precisamos da pessoa, do Espírito Santo, para interceder por nós. Às vezes você fala assim: primeiro tem que começar uma oração. É assim que às vezes muitas pessoas oram. Eu preciso começar orando, adorando. Eu preciso começar louvando. A famosa... sabe aquela conversa não agressiva? Não violenta? Conversa não violenta. O que é conversa não violenta? Você vai conversar com a pessoa que você quer dizer que ela está errada, aí primeiro você elogia, é a conversa sanduíche. Primeiro você elogia, fala o que é que a pessoa é legal, o que é que... Aí no meio você fala os erros da pessoa, o que é que a pessoa precisa mudar, e aí você fecha com a outra parte do sanduíche, com elogio. E nós fazemos isso com Deus. A gente chega, eu preciso pedir para Deus, mas peraí, primeiro eu tenho que exaltar o nome dele. Primeiro eu tenho que glorificar o nome dele. Dizer que ele é santo, que ele é meu pai, que não sei o que, que não sei o que. Agora, Senhor, eu preciso disso. Por causa dessas ordens e declarações que às vezes a pessoa fala: tem que orar desse jeito. Nós muitas vezes, quando precisamos adorar, a gente não adora. Porque nós estamos tão cercados de ansiedade, de desespero, de angústia, que a gente não dá conta de adorar. A gente não dá conta de adorar. Porque a gente não entende o que é adorar, a gente não sabe o que é adorar. Quando você chega diante de Deus e diz assim: Deus está doendo, eu não sei o que fazer. Isso é um gesto de adoração, porque você está recorrendo àquele que você crê que é o único que pode fazer. Você está dizendo, nessa oração simples, você está dizendo: eu não tenho ninguém, eu tenho o Senhor. Senhor, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Você está adorando, porque você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais ninguém na terra a recorrer. Eu não tenho mais nada, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. Você está dizendo que Ele tem o poder, que Ele é santo e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, líderes se disfarçavam para ver o que o povo pensava sobre ele. E Jesus abriu mão de toda a glória para sentir o que você sente. Para entender que muitas vezes você não dá conta de falar palavras, mas o seu gemido na alma, o seu grito, o seu choro, o Espírito Santo traduz tudo para Deus o que você precisa. Ana, se você for ver, ela só chorava. Ela foi para a presença de Deus, ela não conseguia falar, ela só chorava. E Deus ouviu. E Deus respondeu. Davi, mesmo sendo rei, ele se derramava na presença de Deus como uma criança. Como um menino. Como é que uma criança se derrama, chora? Ela se desarma, ela se expõe, ela não fica preocupada com a sua vulnerabilidade. Ela se joga, ela descansa, ela sabe que tem um pai que vai fazer por ela e vai agir por ela. Nós precisamos entender que Deus quer que nós sejamos práticos, diretos, falemos, e não porque Ele precisa. Ele precisa de informações da sua parte para resolver seu problema, porque isso Ele já sabe. A Bíblia fala que antes da palavra chegar na sua boca, Ele já sabe tudo. Deus quer que você chegue na presença dEle desarmado, sem nenhum rebuscamento, sem nenhuma capa, sem nenhuma máscara. Ele não precisa disso, Ele já veio. Ele sabe como que é a humanidade. Não precisa chegar diante dEle chega diante dEle direto, fala: Deus,
Eu preciso disso, eu está doendo isso, eu estou com esse problema, eu não sei como sair disso. Não chegue diante do Deus que te conhece, do Deus que te vê, com orações tão rebuscadas. Não que seja errado, eu não estou dizendo que não seja errado, mas muitas vezes, por causa de orações rebuscadas, as pessoas não acreditam que Deus vai ouvir uma oração que Ele só disse onde dói e o que dói. Se você recorre a Deus e diz para Ele onde dói, o que dói, o que você se arrepende, é uma oração sincera. E é essa oração sincera que Deus quer ouvir de mim e de você. Lucas 18, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Essa parte é muito boa, porque tem gente que pega assim: os humilhados serão exaltados. Esse versículo o povo interpreta muito equivocadamente, né? Porque os humilhados serão exaltados. Todos aqueles que são... Eu estou passando por essa humilhação, mas Deus vai me exaltar. Não é isso. Aqui está falando assim: aquele que se humilha, não que é humilhado pelos outros. Aquele que se humilha, não diante das pessoas. Aquele que se humilha diante do Rei, diante de Deus, reconhecendo sua miséria. Essa é a oração que Deus quer ouvir da sua parte. Às vezes você não tem tido secreto com Deus, não tem tido tempo na presença de Deus, porque orar é chato, gente. Orar dá preguiça. Por quê? Porque você quer orar com um padrão. Não é tão bom quando você pode contar para alguém seus pecados, suas preocupações. Às vezes, quando você encontra alguém para te escutar, você passa horas falando e é tão bom que aquela pessoa está te ouvindo. Quando você entende que chegar diante de Deus e derramar o coração, falar com Deus igual você quer falar com alguém, fale com Ele. Quando você perceber, você já ficou 2 horas na presença de Deus e nem percebe a hora passar. Mas por que a hora não passa quando você se dispõe a orar? Porque você começa a orar de uma oração pensada, uma oração: eu não posso falar isso na oração. Eu não posso dizer isso, eu não posso declarar isso. Chega diante de Deus, Ele é seu Pai. Bate no seu peito. Mostra as suas misérias, as suas coisas, o seu gemido. Não se preocupe. Deus tem o Espírito Santo dentro de você, colocou dentro de você para interpretar, para interceder tudo que você não soube falar direito. Sabe? Às vezes você acha chato orar e chato falar com Deus porque você não está orando do jeito que Deus quer que você ore. Porque é um prazer orar. É maravilhoso orar. Eu falo muito sobre oração aqui. Vocês me veem falando muito sobre oração. Eu falo muito porque é algo que eu vivo diariamente na minha vida. Do jeitinho que eu tô falando aqui com vocês aqui, ó. Do jeitinho que eu tô conversando com vocês aqui, eu converso com Deus. E é um prazer falar com Ele. É muito bom falar com Deus, que abriu mão de toda a glória e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. É verdade que Deus te vê, é verdade que Deus sabe qual é o tamanho do buraco que está na sua alma. Sabe, quem te machucou, quem te feriu não tem ideia.
do rombo que fez na sua vida. Mas o Cristo de Nazaré, ele abriu mão da glória dele, desceu até aqui para viver tudo que você tem vivido. Ele sabe, ele te conhece. Então para de trelelê, chega na presença de Deus e fala do jeito que você está falando, do jeito que você fala com alguém. Chega, fala direto, para de rodeio. Eu preciso exaltar, eu preciso honrar, precisa. Mas você precisa entender que quando você chega diante de Deus, já, pai, tá doendo, pai, não dou conta, pai, não consigo. Isso já é um ato de adoração e de rendição. Já tem muita adoração e rendição. Deus não precisa dos seus elogios. Ele não precisa que você aplauda ele. Ele precisa que você o ame, que você confie nele. O ato de você se derramar inteiramente, o ato de você o reconhecer como suficiente na sua vida, isso já é adoração, isso já é exaltação, isso já são honras. Honras não são palavras apenas, é um coração que tem uma atitude de adoração, atitude de honra, atitude de exaltação, atitude de dar glórias. É saber que neste mundo não existe ninguém além de Deus que vê você do jeito que você é, que entende você do jeito que você precisa ser entendido, ser compreendido. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, bata no próprio peito e chega diante de Deus do jeito que você é. Não precisa usar palavra bonita, não. O bonito para Deus é o seu coração rendido, disposto a ser direcionado pelo Espírito Santo para onde Deus já tem um propósito pronto para você. Isso é adorar a Deus, isso é exaltar o nome, isso é louvá-lo. É confiar de que Ele sabe tudo e você não sabe nada. Chegar diante de Deus não é como esse fariseu que batia no peito dos outros e dizia, eu não sou como eles. Às vezes você fala assim, Fernanda, eu nunca orei desse jeito. Eu nunca orei apontando os erros dos outros. Eu vou mostrar que sim. Quer ver que eu vou mostrar que você já fez esse tipo de oração? Quantas vezes você já chegou diante de Deus com seus erros, com suas atitudes, e você disse, Senhor, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa disso. Se não tivessem feito isso comigo, eu não teria tido essa reação. Sabe por que, Deus, que eu não consigo perdoar fulano? O senhor viu, o senhor estava lá. Aconteceu exatamente isso. O senhor viu o que ele fez? O senhor viu o que ela fez? O senhor estava lá. Isso é uma oração farisaica. Deus estava lá. E Deus vai tratar com quem te feriu, com quem te machucou. Eles não é assunto seu. O que é assunto de Deus na sua oração é você. Senhor, eu poderia ter muitos motivos para não perdoar. Mas o meu coração se rende. Porque o Senhor me diz para perdoar. Porque o Senhor me perdoa de toda a minha miséria. Quantas vezes eu falhei com o Senhor e o Senhor me perdoou. E quem sou eu para não perdoar o meu irmão que falhou comigo? O Senhor me amou primeiro, o Senhor me perdoou primeiro. Por mais que humanamente eu tenha motivos para nunca perdoar. Sobrenaturalmente, eu tenho todas as razões para liberar perdão. Porque eu sou perdoado pelo Senhor. Eu me sinto perdoado pelo Senhor. Eu me sinto amado pelo Senhor. O publicano batia no peito e via a própria miséria. Não batia no peito dos outros, jogando a miséria deles. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que você possa entender hoje que a oração que Deus quer ouvir da sua boca é uma oração mais prática, mais direta, mais reta. Você pode orar o dia inteiro sem cessar, falando com Ele, tudo. Não adianta você fechar a porta do seu quarto uma vez por semana e ficar 1 hora lá com louvor, ajoelhando, orando, sendo que você não faz da oração uma prática diária, um orar sem cessar, um trazer para a sua rotina diária, um conversar com o Espírito Santo todo momento. Isso é adorar a Deus. É demonstrar com a sua atitude a sua completa e total dependência dele. Você está dizendo, o Senhor é o único que eu adoro. Do Senhor é o único que eu espero coisas. Porque o Senhor não me decepciona. Porque a tristeza, segundo o Senhor, que é produzido no meu coração, a tristeza que o Senhor permite que eu passe,
ela produz arrependimento, transformação de entendimento. Eu sei que essa tristeza é para me mover, é para me colocar em outro lugar, que esse lugar não é para eu ficar. Então o Senhor usa a tristeza para causar arrependimento, para que eu mude o meu entendimento, para viver o melhor do Senhor aqui na terra. Agora a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Te prende numa ansiedade diária, numa escravidão diária de pessoas que você não dá conta de perdoar, não dá conta de liberar perdão, porque você está apontando para o peito delas, o erro delas, não consegue olhar para si, não consegue falar com Deus, porque você acha que precisa de uma hora especial, de um momento especial, de palavras especiais. E para Deus, o seu coração é especial. A forma com que você chega diante dele com verdade, com inteireza, isso é especial, isso é adoração. Deus está doendo. Está doendo aqui, ó. Olha, meu filho fez isso. Eu não sei como fazer diante disso, me ajuda. Isso é oração, isso é adoração, isso é louvor. E você fica, às vezes, canta o dia inteiro achando que é louvor. Não é? Não adianta se no seu coração você não chega diante dele com orações diretas, sinceras, com o coração rendido. Em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o único líder, é o único rei, é o único majestoso deste mundo que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O Senhor abriu mão de tudo isso para sentir o que a gente sente, para passar aqui na terra tudo que a gente tem passado. O Senhor é o único que conhece a nossa dor na essência, porque o Senhor veio, o Senhor abriu mão por amor. E hoje, Deus, nos ensine a orar, nós não sabemos. Espírito Santo, nos ensine a orar. Nos ensine. Nos ajude a entender que a oração é um relacionamento, é uma conversa. Estar na sua presença o tempo todo é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja de nós. Isso é adoração, isso é louvor, é dependência, é confiança, é descanso. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo, nos ajude a orar, nos ensine a orar. Nos ensine que uma conversa com amigos é uma oração. Nos ensine que comprar de pão numa padaria é uma oração. O tempo todo nós podemos estar falando com o Senhor, nós podemos estar ali diante do Senhor, sem máscaras, sem palavras rebuscadas, mas com uma intimidade de pai e filho. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma. Que o Espírito Santo cure as suas emoções e tira você das prisões que muitas vezes o jeito rebuscado de que você acha que precisa falar com Deus tem só procrastinado você de estar na presença dele constantemente, abrindo seu coração. Porque as suas enfermidades têm feito você ver Deus de uma forma que ele não é. Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo, não é um Deus rancoroso. Que as suas emoções sejam curadas de toda enfermidade nesta manhã, para que você entenda que o seu relacionamento saudável com Deus torna você saudável em todos os seus relacionamentos com o outro. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Nós nos vemos aqui mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã às 6h30.